objetivo é estar compartilhando um pouco da nossa experiência bem prática sobre a implementação do processo de LGPD na nossa instituição. Eu venho aqui com o objetivo de contribuir, mas também, certamente, aprender com todos vocês, como já tenho aprendido a partir dessa mesa. Acho que é importante dizer que a LGPD, apesar de tudo que ela impacta em termos de dedicação, de recurso, tempo, de trabalho, energia que é despendida, a gente precisa enxergar como uma oportunidade. Ela vem para nos ajudar, enquanto pessoas responsáveis pelos dados que a gente manipula hoje em dia. Cada vez mais a gente tem problemas de ataques cibernéticos, de hackers invadindo base de dados, que geram imediatamente problemas para todos nós. Dados extraviados, roubados, têm valor efetivo no mercado e que impacta automaticamente também em problemas financeiros para as instituições e agora mais ainda com as multas que já foram comentadas aqui, passíveis de serem aplicadas sobre a instituição. Ela é oportunidade também porque, ao implementar o projeto, isso é parte das nossas experiências, a gente percebe uma série de oportunidades de melhoria nos processos que os tornam mais eficientes, independente do fato de isso estar acontecendo porque eu preciso organizar os dados, protegê-los melhor. Mas principalmente pelo fato de que, ao se aprofundar e detalhar de que maneira os dados são gerados e são tratados ao longo da nossa cadeia, a gente vai percebendo duplicidades de captura de informações, de duplicidades de cadastros, e daí nisso surgem também as possibilidades de eficiências. Eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui. Nesse momento, a LGPD é um projeto, mas ela se torna um processo a partir de agosto de 2020, e a gente vai viver com ela para sempre. Mas isso vem para melhor, vem para o bem de todos nós. Muito bem, uma breve apresentação aqui do Grupo Marista. O Grupo Marista é uma instituição de ensino, principalmente, mas também nós atuamos em outras áreas como saúde. O Grupo Marista é composto pelos colégios maristas, que é nosso braço de educação básica. Nós atendemos na nossa província, e aí um parênteses, os maristas no Brasil estão divididos em 3 províncias. Eu falo da província Centro-Sul, que é aquela pela qual eu respondo. Nós temos em educação básica 26 mil alunos, nos colégios maristas pagos. Na área de ensino superior, nós atuamos com a PUC do Paraná, com cerca de 30 mil alunos, a Católica Santa Catarina, com cerca de 5 mil alunos. No braço de saúde, nós temos 2 hospitais, um 100% SUS e um hospital que só atende privado particular, que é um hospital de referência em Curitiba, o Hospital Marcelino Champagnat, em torno de 350 leitos na soma dos 2. Nós temos uma editora FTD Educação, que hoje é muito mais do que uma editora, ela também provê soluções educacionais, é um dos líderes do mercado no ensino didático, e o principal motivo de sermos, que é a nossa missão, a área de solidariedade. Nós atuamos com 7.500 alunos, 100% gratuitos, é o braço principal da nossa área filantrópica, e com 2.000 atendimentos na assistência social. A minha agenda, falando especificamente da LGPD, ele cobre esses pontos que vocês estão vendo aqui. Eu vou começar falando da estrutura do projeto, desde o seu nascimento, assim que a lei foi promulgada em agosto do ano passado, contando um pouco de que maneira que a gente formou as equipes e os participantes, as etapas, o cronograma, quanto tempo demora para fazer a implementação completa do projeto, quanto tempo estimado de cada uma das etapas,
Isso varia muito de caso para caso, empresa para empresa, porque depende da maturidade em que você já está, principalmente no que diz respeito à segurança de informação, da importância do engajamento das pessoas e como que nós temos trabalhado nisso. É um fator preponderante, já foi falado aqui. Não adianta ter processos e ferramentas e tecnologias espetaculares se não existe conscientização, se não existe uma maneira de envolver as pessoas, porque, no final das contas, por detrás de tudo isso, tem seres humanos, e seres humanos não são infalíveis. E vou contar dos nossos achados e lições. A gente ainda não concluiu o projeto, nós estamos mais ou menos a 60% dele, tem bastante coisa ainda para acontecer, mas já tem muita coisa que a gente pode compartilhar e falar o que deu certo, o que não deu certo, e dessa maneira também tentar queimar algumas etapas para aqueles que ainda não estão no mesmo ponto de implementação como nós. E um último slide para a gente falar dos investimentos. A implementação do programa custa dinheiro, custa tempo, recursos humanos, pessoas dedicadas e requer orçamento para isso. Então, eu vou dar um pouco de ideia de quanto que a gente tem previsto gastar no projeto como um todo. Tudo bem. Esse primeiro slide aqui, ele visa dar um pouco da ideia da complexidade de implementação de um projeto como esse. Isso aí a gente chama de malha de informações, e todos esses cruzamentos são pontos onde se geram dados. Dados que precisam ser protegidos, que são o escopo da legislação. De um lado, você tem as pessoas, que é aquela coluna laranja da esquerda, que são os titulares, cujos dados precisam ser protegidos e que, muitas vezes, uma mesma pessoa assume papéis diferentes dentro da nossa própria instituição. Então, um pai de aluno, por exemplo, ele, na educação básica, é assim caracterizado, mas ele pode ser também paciente do hospital. Então, nós coletamos dois dados em diferentes sistemas, de diferentes formas, tratando isso de forma distinta. E, do outro lado, na coluna à direita, a gente tem as atividades e os processos, que daí é como nós tratamos esses dados, de que forma eles são utilizados. Então, vários dados de um lado, várias formas de tratar esses dados de outro lado. E, ao mesmo tempo, isso acontece em diversos sistemas, e isso, de novo, varia de instituição para instituição. Então, a gente tem desde os ERPs, os sistemas acadêmicos, os CRMs, a gente tem as ferramentas de Office, tem os sistemas de internet, de web, páginas, e pelos quais trafegam dados o tempo todo, 24/7. E, no nosso caso em específico, nas verticais, a gente tem também cada um dos nossos negócios. E nós tomamos a decisão de implementar o projeto de forma transversal para todos os negócios ao mesmo tempo, partindo de uma mesma estrutura, uma mesma equipe responsável por fazer tudo isso acontecer. Então, calcula uma coluna multiplicada pela outra coluna, multiplicada pelas verticais, multiplicado pelos sistemas, o que nós estamos falando em termos de complexidade e como isso é tão crítico. Estrutura do projeto. Esse é um projeto, é importante dizer, que não é de uma área. Esse é um projeto da instituição como um todo. Ninguém consegue fazer isso sozinho. A área jurídica não vai dar conta de ela, por conta, implementar a LGPD.
A área de tecnologia, TI, também não vai fazer isso. A área financeira, a área de risco, compliance, auditoria, também não. Então, isso é um esforço de várias frentes e tem que ficar muito claro que é um projeto da instituição, não é meu ou dele ou de outro qualquer. Isso aí é uma responsabilidade de todos nós, compartilhada, e é fundamental que isso esteja muito claro desde o início. É óbvio que tem algumas áreas que são diretamente impactadas e participam dele desde o início, então listei algumas aqui. No nosso caso, GAT, que é a Gerência de Governança e Arquitetura de TI, ficou responsável como líder do processo todo e da gestão de todos os recursos das demais áreas envolvidas, mas a gente fortemente tem uma participação da área jurídica, por motivos óbvios. Não é à toa que essa mesa é composta aqui 2/3 de jurídicos e 1/3 de financeiro, TI, executivo de projeto, da área de segurança digital, da área da auditoria, a auditoria no nosso caso também, que cuida também de risco e compliance, ficou responsável por toda a comunicação e conscientização do projeto. E, evidentemente, todas as áreas de negócio, onde nós definimos aí o papel de líder de privacidade de dados, que é uma pessoa com tempo, 50% do seu tempo dedicado exclusivamente para isso durante todo o processo. Essa pessoa ela não foi contratada como recurso adicional, mas precisou garantir que remanejaria as suas atividades para outras pessoas a fim de ter esse prazo durante a implementação do projeto, que varia um pouco a demanda ao longo do tempo, mas em alguns momentos o pico chega exatamente a isso. Por ser um projeto que a gente entendeu de grande relevância para a instituição, nós o caracterizamos como um projeto estratégico. Um projeto estratégico no Grupo Marista ele tem uma característica de acompanhamento direto pela diretoria e pelo Conselho de Administração. Então, isso também foi uma forma de garantir que, dada a relevância e impacto que ele traz, que a gente também tivesse o foco, a energia, a priorização e também os recursos para que ele fosse implantado. A forma, então, como funciona a dinâmica desse projeto é a área de governança de TI no centro, fazendo conexão com todas as demais, sendo que dentro de cada uma das nossas unidades de negócio tem um líder de privacidade de dados. Além disso, nós temos estruturas corporativas dentro do Grupo Marista, um pouco característica da nossa instituição, funciona como se fosse uma holding. E também nessas estruturas corporativas existem pessoas responsáveis como LPDs, porque também tem muitos dados pessoais trafegando e sendo manipulados por cada uma dessas. São 15 pessoas que a gente tem alocadas nessa parte de liderança de privacidade de dados, mas, de novo, nenhuma dessas pessoas foram contratadas incrementalmente em função do projeto. O que a gente teve de incremento de pessoas foi na estrutura do GAT, que aí a gente contratou uma pessoa com larga experiência no mercado para tocar adiante o projeto, que é o nosso futuro Data Protection Officer, e que vai ser aquele perante a autoridade nacional responsável ao contato por tudo aquilo que diz respeito à privacidade de dados na instituição. Vamos falar um pouco aqui das etapas do projeto, né? Essas etapas elas começam ali na parte de cima na estratégia. Então, a estratégia ela diz respeito ao planejamento do projeto em si, antes dele começar enquanto execuções e iniciativas, a conscientização disso junto à alta administração e aquilo que eu comentei antes, a definição como um projeto prioritário para a nossa organização. Isso deu-se início logo que a lei foi promulgada. A gente já está há mais ou menos um ano trabalhando no projeto
Em agosto, com a promulgação da lei, nós começamos a entender um pouco o que significava ela, buscar exemplos de outros países, principalmente na Europa, e já em setembro fizemos a primeira apresentação para a diretoria sobre o que teríamos que fazer em relação ao projeto. Em outubro, daí, nós apresentamos alguma coisa de forma mais estruturada. Depois nós temos a fase de inventário, que eu vou entrar em mais detalhe logo mais, que é entender quais são os dados que a gente coleta, por onde eles passam e qual que é o seu ciclo de vida, né, do começo até o seu descarte. Análise de gaps, que eu também vou comentar mais para frente em mais detalhes, que identifica quais as vulnerabilidades que nós temos nesse processo de coleta de dados, tratamento de dados, armazenamento de dados, e que precisam gerar adequações frente à legislação. Capacitação e comunicação, ela começa desde os primórdios do projeto, porque a gente tem que treinar aqueles 15 LPDs que eu mostrei antes, eles precisam entender e saber qual que é o trabalho deles, o que eles vão fazer. Então, a capacitação já começa aí. Mas ela continua em cada uma das etapas, até chegar a uma massa maior de todos os colaboradores, pelo ponto da conscientização, que é algo que passa por todos nós na empresa, independente da função que a gente ocupa, e que, pelo qual a gente precisa também ter treinamentos. Comunicação, relacionado à conscientização, processos e tecnologia. Processos são revisados, são alterados, são otimizados, são eliminados, e isso tudo vem da onde? Da análise de gap. A análise de gap te identifica onde você tem problema, e aí quando você entra nessa fase de processos, você vai efetivamente aplicando as adequações, as correções necessárias. Entra fortemente o jurídico aqui, com revisão de contratos, entra fortemente a área de suprimentos, no que diz respeito também à relação com fornecedores. Fornecedores também usam dados, a gente foi descobrindo coisas simples, do tipo aqueles aplicativos que você avisa que está chegando para que o seu filho vá te esperar na baia da escola. Esse aplicativo funciona como? A gente passa a base de dados dos alunos, o fornecedor imputa isso nos processos dele, e aí o pai simplesmente aciona pelo aplicativo, o aluno chega lá. Poxa, isso é um dado pessoal que está lá, que a gente transferiu para o fornecedor, e a gente mal sabe como o fornecedor usa essa informação, que nível de proteção que ele tem. Então, essa fase passa por rediscutir esses contratos, cláusulas, entender qual que é o nível de segurança aplicado pelos fornecedores, até para saber se isso vai nos colocar num nível de risco que, eventualmente, a gente tenha que substituir esse fornecedor. Tecnologia, isso é muito variável de empresa para empresa. A gente descobriu que a gente estava longe do que seria o razoável como ferramentas para garantir a proteção de dados. E isso é um dos motivos que depois eu vou comentar mais para frente, atrasou o nosso projeto. Conformidade. Nós tomamos uma decisão de desenvolver e implementar todo o projeto com recursos próprios. Nós fomos ao mercado, contratamos pessoas experientes, conhecidas na área em segurança de informação, mas a gente vai, ao final do projeto, provavelmente estamos falando de fevereiro, março do ano que vem, contratar uma empresa, uma consultoria, uma auditoria para validar tudo aquilo que a gente fez. Verificar se tem algo que faltou, algum ponto que ainda está vulnerável, algum ajuste que a gente tenha que fazer, porque ainda dará tempo, até agosto de 2020, de fazer as correções finais. E, por fim, governança. Governança, quando a gente fala que não é um projeto, é um processo, ela está principalmente focada no que vem depois. Então, uma vez que a gente der o go live da LGPD, como é que isso continua vivo
na cabeça das pessoas, nos processos, nos nossos controles, como é que a gente monitora, quais as políticas e procedimentos para garantir isso, responsabilidades, papéis das pessoas em todas as suas etapas. Aqueles LPDs continuam existindo, não é que agora termina o projeto, acaba, eles deixam de ter responsabilidade, porque os nossos negócios, como quaisquer outros, são muito vivos. Dado é algo que a gente hoje coleta de uma certa forma e trata de um jeito, amanhã a gente está coletando outros dados, a gente está trazendo novos sistemas, vendo novas oportunidades, tratando de formas inovadoras, diferentes, e que, portanto, significa que tudo aquilo que a gente fez enquanto inventário e análise de gap não é definitivo, não é estanque, isso é dinâmico. E daí a importância de, na visão de processo, garantir que a gente tenha pessoas envolvidas em estar atualizando o tempo todo o nosso cenário no que diz respeito à gestão de dados. Todas essas etapas é importante que sejam formalizadas e que se tenha evidência da implementação de cada uma delas. Conforme já foi discutido, apresentado aqui, o artigo 52 da lei, que trata das sanções, ele apresenta uma série de atenuantes que ajudam as empresas a demonstrarem minimamente a sua boa-fé, o seu esforço de fazer com que o dado pessoal fosse, de fato, protegido como se espera. Então, a gente tem uma prática de, a cada momento desses, cada apresentação de follow-up do projeto na reunião de diretoria, cada treinamento que nós fazemos, uma reunião de discussão daquele grupo principal do projeto para definição e decisão de algo como uma política. A gente tem lista de presença com o nome das pessoas, a data, o cargo da pessoa, e isso a gente vai documentando, guardando, porque são evidências amanhã ou depois que você pode usar como um atenuante. Não adianta dizer, olha, eu fiz a reunião, eu dei o treinamento, é como auditoria aqui. Se você não tem evidência para auditoria, isso não tem muito valor. Então, é algo que a gente tem feito, e se eu pudesse sugerir como uma prática interessante, eu diria isso a vocês. Falando um pouco aqui do inventário, inventário é a primeira etapa de tudo. É onde a gente entende o ciclo de vida dos dados. Onde ele começa, como ele é tratado, como ele é armazenado. Então, é um ponto crítico. Nesse momento, a gente tem que entender os pontos que estão colocados aí no slide, quais são os processos de negócio que manipulam, usam esses dados, que tecnologia a gente usa para isso. Existem pontos de atenção, planilhas, WhatsApp, etc. E eu já vou dizer para vocês, tem um monte de perguntas aqui que a gente também ainda não tem resposta. Como é que a gente trata o WhatsApp? WhatsApp, se a gente disser amanhã, olha, não pode mais usar o WhatsApp, assim, para a empresa, porque apesar de não ser uma ferramenta corporativa, todo mundo usa, isso é a prática nossa entre colaboradores, com fornecedores, entre professor e aluno, e funciona muito bem, mas ela traz uma série de riscos também que a gente tem que estar considerando. Dentro desse momento de inventário, a própria lei sugere várias etapas e levantamentos que precisam ser feitos. Então, o entendimento aí dos titulares, quem são eles, e são muitos os titulares com os quais a gente interage, as informações que são coletadas, o que a gente faz com isso, e quem tem acesso a essas informações. Esse é um ponto bem relevante, é um ponto bem crítico, é um dos nossos calcanhares de Aquiles, é um dos pontos que a gente identificou em lições aprendidas, e que requer um tratamento muito especial. A gente, se não tem boas práticas e processos,
um funcionário que entra hoje na nossa instituição e que tem determinados acessos a algumas aplicações, amanhã, quando ele muda de cargo, ou ele é promovido e ele passa a ter acesso a outras aplicações, se não bem controlado, ele vai acumulando acessos até que, depois de 5, 6 anos, ele passou por um monte de áreas diferentes e responsabilidades diferentes, ele virou um super usuário de forma completamente indevida. E, então, tem um aspecto fundamental nesse quesito de acesso de informação, que você pode resolver muito bem com um bom processo. Mas existem meios tecnológicos também, à prova de seres humanos, que, se possível adotá-los também ajudam muito. Aí a gente vai para a fase seguinte, que é a análise de gap. Bom, eu já entendi agora que dados que eu coleto, de que forma eles são usados, o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que não é dado pessoal, e já sei onde estão as nossas... e agora eu entendo, nessa fase, onde estão as nossas vulnerabilidades. O que a gente tem que fazer para evitar o uso inadvertido dos dados e evitar vazamento de dados. Apesar de que a lei fala de dados pessoais, e dados pessoais podem ser coletados de forma digital ou analógica, a gente estava falando até um pouco antes sobre um caso de prontuário médico que era usado como rascunho. Muita coisa está no papel. Quando a gente vai para o mundo digital, o risco no mundo digital é que o vazamento de dado ele é massivo. No analógico, é difícil você ter um vazamento massivo. Você pode pegar uma pasta de prontuário, você pode abrir uma gaveta de arquivo e pegar 50 pastas de prontuários, né? Mas você nunca vai conseguir facilmente no mundo analógico ter um extravio de milhares de prontuários, mas no mundo digital essa é a realidade. Então a gente tem que olhar para as duas coisas, mas evidentemente que os riscos maiores estão nos aspectos digitais. Nessa fase de análise de gap, a gente começa a discutir os planos de ação. Então, para cada uma das vulnerabilidades, gaps identificados, qual seria um plano de ação a ser implementado para corrigir essa vulnerabilidade. E aí, conforme eu falei, na sequência, a gente começa a discutir também as revisões aí de contratos. Trazendo aqui um caso real, verdadeiro, que a gente está vivendo nesse momento, nessa etapa de análise de gap para a PUC do Paraná, a gente identificou esses principais pontos. Primeiro, muitos sistemas coexistindo. Nós temos, vou dar um exemplo, 3 sistemas acadêmicos. A gente tem um legado, a gente tem o Campus Solutions da Oracle, a gente tem o Prime da Manesoft. Cada um deles tem servidores diferentes, usam bancos de dados diferentes, processos de cadastro, matrícula de alunos diferentes. Isso tudo, até o fim do ano que vem, vai virar um só, aí vou dormir mais tranquilo. Mas, por enquanto, essa é a nossa realidade. E pode ser, em alguns casos, também a realidade de outros de vocês. Os titulares têm dados coletados em várias frentes, aquilo que eu comentei. Pode ser um paciente nosso no hospital, pode ser um aluno nosso na universidade. Muitas coisas replicadas. Existe uma grande autonomia por parte das escolas. E essas escolas coletam dados também e usam sistemas da forma como eles entendem ser a mais adequada. E com isso a gente acaba também tendo situações aí de replicação de dados. Compartilhamento excessivo de dados e na área da saúde, principalmente, muitos dados sensíveis. Clínica de fisioterapia, clínica de odontologia, clínica de psicologia, são dados sensíveis a toda hora.
Nosso projeto segue esse cronograma, então começamos a fase de estratégia, planejamento e conscientização com alta direção ainda no fim de 2018, e a gente projetou aí cada uma das etapas com uma previsão original de que até o fim deste ano a gente concluiria o projeto, 1 ano, portanto, de duração. E a gente percebeu agora, no meio um pouquinho para frente do processo, que a gente vai avançar. Nós devemos terminar isso lá próximo a março, abril. Por quê? A gente identificou a necessidade de introduzir ferramentas tecnológicas para nos ajudar na parte de segurança de dados e que levam bastante tempo para serem implementadas. Então, nós estamos falando, no Grupo Marista, de um prazo de implementação entre 14, 15 meses de projeto, é o que a gente vai gastar. As etapas, muitas delas subsequentes, umas às outras, mas algumas a gente pode trabalhar de forma paralela. Então, quando a gente fala de governança, que pós-implementação, como ficam os processos, é o que dá para ir fazendo em paralelo, por exemplo, a um inventário ou uma análise de gap. Aí a gente entra num outro capítulo, que é o engajamento das pessoas. Então, esse aqui é o ciclo, a sequência de engajamentos que a gente foi realizando, desde a alta direção, o próprio conselho de administração, em cada uma das unidades de negócio impactada, a convocação dos líderes de privacidade de dados. Esses líderes de privacidade de dados, eles foram nomeados diretamente pelos heads de cada um dos negócios. Então, não foi uma pessoa que surgiu, é a última que sobrou, vem aqui para fazer parte, porque todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Não, cada head falou, é você que eu quero que participe, porque esse é um projeto crítico. E a gente tem um farol de acompanhamento de cada uma das unidades de negócio. Quem está atrasado aparece como vermelho perante todos os outros, quem está verde ganha os aplausos perante todos os outros também. São táticas aí que ajudam a coisa andar adequadamente. Nós definimos um plano de comunicação. O plano de comunicação ele ficou centrado em 3 pilares: no comunicar, conscientizar e capacitar. O mote principal é tornar o Grupo Marista protegido e seguro. A gente não quer engessar os negócios, e existe um risco de engessamento, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente quer dar segurança e tranquilidade de que os dados estão devidamente protegidos em todas as nossas áreas de atuação. E o plano de comunicação ele passa por diversos canais de comunicação, desde e-mails, circulares, webinars, apresentações ao vivo, etc., vídeos que a gente faz e circula, com periodicidade, frequência pré-definida, adequada, e nisso a gente teve uma participação, colaboração muito especial da nossa área de comunicação interna, porque a gente, por conta, não conseguiria fazer isso sozinho, e aí isso deu muito mais robustez ao plano, que é aquela questão de conscientização, que é talvez o fator mais crítico dentro de todo esse processo. Nós criamos algumas peças aí de comunicação, então criamos um logotipo para o projeto, que é esse as 2 mãozinhas e uma digital, hashtag eu cuido, e passamos a usar isso aí em todos os momentos em que a gente fala de LGPD. Então, alguns exemplos aí, demonstrando que a proteção de dados está presente nas situações mais corriqueiras da nossa realidade, dos nossos negócios. Então, é um aluno que circula pelo campus, é um aluno que está na biblioteca, assim, é no dia a dia. Quando a gente fala de dados, a gente fala a gente não está falando de inteligência artificial, de machine learning, não, a gente está falando de coisas bem práticas que estão do nosso lado constantemente. Tudo bem, indo para lições e achados. 3 principais grupos aí de aprendizados: tecnologia, processo, segurança de informação. Em tecnologia, a gente viu
a necessidade de estar integrando mais e automatizando mais os nossos processos e sistemas. Tem muita informação, muito dado que circula de forma muito manual. Tudo aquilo que é manual, você não tem controle e pode parar em qualquer lugar. Se circula por e-mail, uma planilha de Excel, se não está protegida com senha, criptografada, isso pode parar em qualquer lugar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem muito sistema de informação, a gente não tinha total ideia a respeito disso, e controle. Nós estamos falando no grupo como um todo, em todas as unidades de negócio, de mais de 400 sistemas rodando simultaneamente. Não daria para abordar todos de uma vez, então a gente priorizou. Fizemos um pareto, quais são aqueles onde os dados sensíveis estão presentes, quais são aqueles onde os dados, o volume de dados pessoais é maior, e aí vamos priorizar esses nesse primeiro momento. Processos, muita coisa informal, que precisa ser revisada e formalizada. Novamente, quando a gente fala em automação, a gente também está falando em oportunidade de ganho de eficiência, que eu comentava logo na abertura. E aquilo que é a Data Driven Process, que é onde a gente começa a trabalhar muito ainda preliminarmente na própria PUC, que é a parte de analytics, usar dados para tratá-los de uma forma a gerar insights, a melhorar, quer seja evasão, quer seja captação. Essa parte ela tem que ter um cuidado ainda mais especial. Segurança de informação, a gente está falando de proteção das pessoas, gestão de identidade, estamos falando em blindagem aos acessos aos bancos de dados dos sistemas transacionais, e a preocupação principal nossa é vazamento, que eu comentei, porque antes que qualquer vazamento ele é massivo quando a gente está no mundo digital. Isso aqui é um grande resumo, então, consolidando todos os gaps, vulnerabilidades, a gente juntou aí em 5 principais, 2 que são muito mais focados em tecnologia e 3 muito mais focados em processos, onde a gente fala de causas e consequências para cada um desses gaps, e essa é uma estrutura de análise dos gaps que depois ajuda a gente a desenvolver os planos de ação. Entrando um pouco no aspecto mais técnico aqui, me desculpe se vocês não forem da área de tecnologia, algumas ferramentas que a gente precisa implementar que vão nos trazer muito mais conforto e segurança. Vão desde blindagem de banco de dados, vão anonimizador de dados. Quando a gente tem um dado pessoal anonimizado, a gente fugiu da LGPD. Então, isso é fundamental. Sempre que a gente puder trabalhar com anonimizado, a gente não está mais falando de LGPD. E uma grande parte dos nossos processos, principalmente quando a gente fala na parte de analytics, isso aqui pode ser feito com anonimizadores, que são ferramentas de mercado. Gestão de identidades, cofre de senha, são todas tecnologias disponíveis em mercado que podem ser usadas. Aqui um exemplo de como a gente blinda os bancos de dados. Nossa realidade atual é que as pessoas, quando querem fazer um relatório com uma coluna a mais, pintar um número negativo de vermelho, botar numa ordem diferente daquele relatório padrão que o nosso sistema já faz, o que elas fazem? Elas vão nos bancos de dados e aí processam essas informações no formato que elas querem. E hoje esses bancos de dados são acessíveis a isso. Isso é um risco gigantesco, inclusive do ponto de vista de ruptura, de continuidade de negócio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vamos blindar esses bancos de dados. Ninguém mais pode acessar esses bancos de dados para fazer esse tipo de acesso de manipulação. A identidade de usuário, acesso àquele caso que eu comentava antes, de uma pessoa vai mudando de área, ela vai acumulando perfis, ao invés de ter perfis substituídos e trocados. Também é possível fazer a gestão disso através de ferramenta, que é o IDM. Isso aqui é um pouco da visão, o
qualquer pessoa de TI vai adorar ver esse slide aqui, é bem técnico, mas é um pouco da visão que a gente entende como sendo a mais adequada para a gestão e proteção de dados. Então, de um lado, nós temos todos os usuários, com uma gestão adequada de acessos, depois todos os sistemas transacionais, que significam 90% provavelmente do volume de dados que a gente transaciona, de uma maneira blindada. E disso, a gente parte para um Data Warehouse, que é um local onde os dados estarão devidamente protegidos, controlados, com acessos identificados, com regras de tratamento pré-definidas também, onde aí sim a manipulação e o tratamento de dados poderá acontecer e com devidas seguranças, controles e monitoramento. Nesse ambiente também a gente reserva uma parte para a anonimização dos dados, no qual qualquer um que precise usar a informação, mas que não tenha de ser pessoal, usa a partir desse ambiente. Esse ambiente também é aquele que vai alimentar os BIs, né, os relatórios que a gente usa e acompanha para indicadores. Partindo aqui para o fim, meu penúltimo slide, alguns fatores críticos que a gente identificou, que gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, se não é um projeto top-down, entendido como estratégico para a organização, a gente vai ter problema de segui-lo adiante. Precisa ter orçamento. Não vou deixá-los na curiosidade, vou mostrar no próximo slide. Privacy by design, isso é mindset. A gente tem que pensar daqui para frente, tudo aquilo que a gente faz, se a gente está coletando dados, se é dado pessoal, de que forma isso vai ser tratado, de que forma isso vai ser armazenado, de que forma isso vai ser descartado, de que forma que a gente vai conseguir responder ao titular, caso ele queira entender que dados tem, quais que são eles, de que maneira que a gente solicita consentimento, de que maneira a gente reverte consentimentos. Então, isso tudo tem que ser desde o zero. Tem que ter tempo, como mostrei, a gente está falando de até 1 ano e meio de projeto, pessoas dedicadas e prioridade. Faltou aí o item conscientizar, conscientizar e conscientizar. E para encerrar, o quanto a gente está gastando. Então, além de dedicação de pessoas, nós estamos falando total do projeto estimado para o Grupo Marista como um todo, todas as nossas unidades de negócio, R$3.200.000. Deixa eu fazer uma ressalva, esse número pode variar muito de instituição para instituição. Em gasto de pessoal, dos R$800.000, são R$300.000 de custo incremental. Os outros R$500.000 são aqueles 50% do tempo dos LPDs, que a gente já tinha, de qualquer forma já seria um custo incorrido. E a grande parte está em tecnologia, R$2.400.000 são ferramentas e soluções, mas isso porque o nosso estado e maturidade de segurança de informação estava bem aquém do que deveria ser. É muito provável que os senhores tenham instituições já mais bem preparadas no que diz respeito à tecnologia e proteção de informação e, portanto, esse número pode mudar drasticamente. Desculpe, eu avancei um pouco o tempo, presidente, mas muito obrigado pela atenção de vocês.